amigo diretamente de Portugal, do Porto. Fala, Guilherme. Fala, galera da coluna do Fla. Abraço para você, Kika, abraço para o Zogby, abraço para a produção. Muito obrigado aí novamente pelo convite. Vamos aqui novamente discutir sobre o Mengão, que isso é sempre muito bom. Deixar claro que a gente chamou o Cristiano Oliveira para participar, mas o Cristiano Oliveira, como de costume, arrumou uma desculpa, né? Ele já quebrou a clavícula, já foi a enterro de anão albino, o cara já fez de tudo que era possível para não participar do programa, mas está aqui com a gente hoje para representar muito melhor os flamenguistas, nosso amigo Ricardo Zogby. Fala, Zogby. Fala, galera, boa noite. Hoje é um dia que fui fazer as contas assim há umas 2 semanas atrás e vi que beleza que eu vou fazer o programa exatamente esse dia. Dia 19 de abril, dia do Índio, dia de eu pedir fora Arão do time do Flamengo, né, e acabar com esse negócio. O que eu quero é time de índio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Kika. Boa noite, galera. Obrigado, Zogby. Solta a vinheta aí, produção. Cai no meu dia. Estamos aqui no dia do Índio, né? Bem lembrado pelo Zogby, né? O dia que o Flamengo joga o melhor futebol do mundo, né? O dia do Índio, futebol, tudo relacionado a Abel, Praga. E falando nisso, a gente precisa conversar aqui. A gente vai falar especificamente... Cara, eu queria aqui até começar com isso. Eu vou contrariar a produção aqui. Já vi que a produção tá brava. Vocês viram aí como o Abel tá montando o time pro jogo de domingo? Sem o Everton Ribeiro e sem o Gabigol? O que vocês acham? Quem começa? Começa quem estiver mais bravo. Então, cara, eu preferia que o Abel fosse com o time completo, começasse o jogo com o time completo, decidisse o primeiro tempo, você faz um gol, acabou, né? Eu acho assim que, mesmo com as entradas... O Vasco não foi capaz de ganhar da gente nem com o time reserva do reserva, né? Então, eu acho que o time não foi totalmente desfigurado e é o suficiente para vencer o Vasco e ser campeão. Mas eu preferia, né, que a gente entrasse com o Gabigol e com o Everton Ribeiro, decidisse a partida ali no primeiro tempo, fizesse mais 1 ou 2 gols, aí sim, aí substitui 3, aí, enfim. Até falo pros caras, ó, define logo isso aí pra vocês saírem, né? Eu preferia, sabe? Me sinto mais seguro. Mas vamos lá, né, cara? Vitinho e Diego entrando no time no lugar do Gabigol e do Everton Ribeiro é suficiente para ganhar do Vasco, né, cara? Mas, o Zogby, antes de passar para o Guilherme, você não acha que é um risco desnecessário, né? Eu também acho que o time B do Flamengo é melhor que o time A do Vasco com sobra. É um time que, se bem treinado, golearia o time do Vasco. O time B do Flamengo é bem melhor. Mas, se não, cara, você é um cara mais velho, a gente tem a mesma idade. Eu preferia não, é o que eu falei, eu preferia não. Eu prefiro entrar com o time completo, resolver o jogo e aí sim mexe no time, né? Que tem que poupar 2, 3, a gente já tá poupando um por obrigação, que é o Bruno Henrique, que tá suspenso, tirar mais 2, 3 ali do meio de campo, que é ali os jogadores que a gente tem, ou então um zagueiro, alguém que a gente tá mais com medo de lesão, poupar ao longo da partida, vai tirando. Mas eu acho que tem que começar com o time completo e definir logo o título, né? Cara, sério mesmo, bicho, se a gente... acontece um acidente da gente perder esse título depois de amanhã... Hecatombe, né? Hecatombe, cara. Hecatombe. É CPI... Já era. Bater panela, greve dos caminhoneiros, meu irmão. Não vai ser o caos, velho. Sinônimo de crise. E aí, Guilherme? Não, eu, particularmente, já não vejo problema em poupar um ou outro jogador nessa partida. Porque, assim, querendo ou não, o título já está praticamente garantido. Que esse time do Vasco, primeiro, é muito fraco. É muito fraco. O time do Flamengo é incrivelmente superior. Tanto que os reservas deram conta deles lá na final da Taça Rio. Tudo bem, teve uma certa dificuldade para poder alcançar o gol. Teve para poder alcançar o gol. Mas ainda assim, jogou melhor do que o Vasco naquela partida. Jogou melhor do que o Vasco também com os reservas lá na Taça Rio, quando ainda não era a final. A gente tem condições de ganhar esse time do Vasco, mesmo com o time reserva do reserva, botando só os moleques da base, dá pra poder ganhar desses caras. Não duvido disso, que esse time do Vasco é muito ruim. Muito ruim. E não vejo problema em poupar um jogador ou outro, até porque na quarta-feira a gente vai ter um jogo muito mais difícil, porque é na altitude contra a LDU. Eu acho que isso vai ser muito mais complicado e a prioridade total tem que ser na Libertadores. Eu tô vendo aqui, desculpa interromper, em 2019...
o Vasco só conseguiu fazer mais de 2 gols no jogo contra o Volta Redonda, que foi 5-2, no jogo contra o Resende, que foi 3-0, e no jogo contra o Avaí, que foi 3-2. Então, cara, o Vasco, para fazer 3 gols no Flamengo, ele vai ter que fazer uma coisa que ele quase não conseguiu fazer esse ano, e quando fez com times infinitamente inferiores ao Flamengo. Então vamos combinar, o Flamengo não tem que fazer um esforço domingo para ser campeão, ele tem que fazer um esforço para perder o título. Não, se o Flamengo perder esse título é sinônimo de desastre natural, porque pelo que o Flamengo... Tudo bem, o Flamengo não tem jogado um futebol primor de qualidade. Cara, mas o problema é muito que o Vasco, superior ao Vasco. O Vasco tá jogando nada, velho. O time Exatamente, do Valentim é horroroso. Exatamente, o time patético, o time horrível de se ver jogar futebol. Mas, enfim, se o Flamengo conseguir dar alguma coisa e perder essa partida, aí, irmão, aí tem que dar... A cabeça tem que rolar, né? A única coisa que me preocupa é o seguinte, é que no banco tem um cara que marcou um dos maiores vexames da história do Flamengo. Então eu não duvido de nada impossível de Abel Braga, tá? Isso é a minha única preocupação, meu único senão. Senão eu tava bem mais... Eu tô tranquilo, era pra eu estar bem mais se o Abel não estivesse ali. É verdade. Cara, é que na minha cabeça de flamenguista, eu me lembro de vários títulos improváveis, né? Títulos improváveis. 92 foi improvável, né? A gente chegou na final contra o Botafogo, era final e tal, mas, cara, o time do Botafogo era muito melhor, fez a melhor campanha do brasileiro, ganhamos. Mesma coisa em 87, a gente quase foi desclassificado em 87, fomos na Bacia das Almas, combinação de resultado, e fomos campeão. Vários, assim. Agora, eu me lembro muito... Hã? Eu vi 2013, que também foi da mesma forma. Eu que sou mais novo, 2009, 2013 também da mesma forma. É que 2009 a gente já teve algumas rodadas já de preparação. A gente chegou na última rodada sabendo que era ganhar, era campeão, fim de papo, né? Sim. Mas sim, ainda foi um sofrimento do capeta. Foi um sofrimento desgraçado. Eu envelheci uns 10 anos ali, viu, bicho? Foi. Sem contar que foi o brasileiro que o campeão foi com a menor quantidade de pontos desde que começou os pontos corridos. Ou seja, foi um campeonato difícil pra cacete, querendo ou não. Agora, eu me lembro de 2 tragédias relativamente recentes. Uma é essa do Santo André, né? Para mim, a tragédia de proporções... E a outra do América do México. Cara, e é do América do México, cara. A sensação é mais ou menos a mesma coisa, né, cara? O centroavante do América era o Cabanhas, né? Que, na verdade, era um bom jogador, diga-se de passagem. Era um bom jogador. Mesmo gordo, jogava mas já era um cara gordinho, já era um cara com uma mobilidade mais complicada, vinha numa temporada complicada, a gente atropelou eles lá no México. Foi a melhor partida do Léo Moura no Flamengo. Foi aquele jogo lá no México. Muito. O cara acabou. Deu gol, jogou muito. Marcinho também, acho que fez 2 gols naquela partida, depois nunca mais jogou futebol na vida. Pois é. Tragédia, né? Foi Maracanã em festa, o Joel Santana tomando uma cervejinha no dia antes, churrasco, vamos comemorar, estou indo quando eu vi aquele aniversário do Everton Ribeiro essa semana, eu falei, ih, rapaz, festinha, semana de decisão, que merda. Olha só. Esse clima ele já ganhou. Ingressos do Flamengo todos vendidos. Time do Vasco. Mosaico. O time do Vasco na UTI, respirando por aparelhos. Né? Ferrar com tudo. É o cenário perfeito para se ferrar. Tão recorrentes, cara, eu me cago. Eu preferia não estar pensando nessas coisas. Vamos mudar de assunto, vai dar tudo certo, vai. Eu preferia que tivesse sido um 0x0 o primeiro jogo, entendeu? Mais pé no chão. Flamengo com vantagem sempre preocupa. Mas eu acho assim, eu acho que se fosse 3, que foi o placar moral daquele jogo, acabou. O campeonato tinha acabado, entendeu? Uma pena a gente chegar ainda com 2, porque 2 é o seguinte, se o Vasco marca um gol com até 10 minutos do primeiro tempo, os caras estão no jogo de novo, cara. Entendeu? Ou não. Se os caras marcarem um gol antes dos 35 do segundo tempo, os caras ainda estão no jogo. Se o Flamengo não marcar nenhum, tiver 0x0, os caras fazem um gol aos 35, você imagina o merdelê que não vai ser os últimos 10 minutos. Aquele time em cabeça fraca, né? Primeiro a gente vai ter um jogador expulso 5 minutos depois, ou 2 minutos depois, né? Porque o nego já começar, a cabecinha ali tá ruim, viu? A cabecinha ali tá ruim.
Tomou um gol no finalzinho do jogo, o Abel troca não sei quantos jogadores, bota os 5 volantes. 5 volantes, 4 zagueiros. Não duvido nada para poder tentar bloquear tudo ali atrás e, na verdade, não vai conseguir nada com isso, né? Todo mundo já sabe que isso nunca funciona. Tipo, seu adversário tá te atacando, faz o seguinte, traz ele pro seu campo. Desde quando que isso é uma lógica que vai funcionar? Eu não entendo de jeito nenhum. Você, como tá mais novo, eu tava no Maracanã e eu via o Abel Braga no jogo contra o Santo André pedindo pro time segurar e não ir pra cima do Santo André. Tem imagem no YouTube, você vê ele falando, calma, volta. Poderoso Santo André, né, velho? Eu tenho flashes daquele jogo na cabeça. Eu me lembro, tipo, eu tinha 5 anos de idade. Eu vou falar uma coisa pra você. Nossa, eu fiquei muito bolado. Aquilo eu chorei, eu tinha 5 anos de idade, eu chorei quando o Flamengo perdeu aquele jogo. Pra mim é o suficiente, assim, é uma coisa assim que um treinador que fez aquilo com o Flamengo, ele nunca mais poderia treinar o Flamengo de novo. Não importa o que foi a carreira dele depois. Aquilo é uma marca que é um carimbo. Meu amigo, você não pode ser Flamengo nunca mais, cara. Me desculpa, Abel. Você já ganhou aí Mundial, Libertadores, o Diabo Brasileiro. Cara, mas aquilo foi humilhação, cara. Assim, puta, cara, foi assim... Eu fiquei o resto do ano, nego me zoando com o Santo André. Não foi o resto da semana. Entendeu? E até hoje o nego me dá uma zoada aqui, com o Santo André, cara. O babaca aqui foi no Parque Antártica, assistiu 2-2 e depois foi ao Maracanã assistir. Enfim, vamos falar de coisa boa, então. A gente pode até voltar nesse assunto, e eu quero, claro, continuar falando do jogo, mas eu vou seguir aqui a recomendação de um amigo nosso aqui, ó, o Rogério Laureano. Em compensação, se o Flamengo faz um gol no início do jogo, acabou, né? Aí vira festa. Dá até para botar o Juan para jogar nos últimos 4, 5 minutos, né? Eu acho que vai entrar. Uma outra coisa é o seguinte, claro, a gente falou aqui da parte trágica, da possibilidade da tragédia, enfim, como flamenguistas a gente tem uns traumas desse nível, mas eu quero falar por um outro lado. O que vai acontecer, que a gente sabe que vai acontecer, o Flamengo vai ser campeão, ou vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo vai ser campeão. Sim. Você acha que pode haver oba-oba e atrapalhar no jogo mais importante do ano, que não é a final contra o Vasco, é o jogo que vem na sequência contra a LDU lá em Quito? Eu acho que uma espécie de oba-oba já atrapalhou contra o Peñarol. Porque assim, o Flamengo estava numa crescente, estava conseguindo desempenhar um pouco melhor, aí todo mundo, não, agora é ganhar do Peñarol e depois só garantir a vaga contra o San José, né? Aí o Flamengo foi e jogou aquele futebol patético que jogou e tomou o gol do Peñarol. Ganhando o Flamengo já tem um costume de, quando ganha alguma coisa, no jogo seguinte já jogar um futebol pior. Já relaxar, tá tranquilo. Não, a gente é campeão, tudo mais. Até porque, quando a atual diretoria contrata um cara como o Abel, eu falo assim, não, a gente tem que ser campeão de alguma coisa. Ganhou alguma coisa, a gente já tá comemorando, porque o outro não ganhou nenhuma. Aqui, pelo menos, a gente vai ganhar alguma coisa. E aí, consegue ganhar um campeonato, aí vai ser aquilo. Não, ganhamos. Pô, ganhamos, é isso aí. Então vamos comemorar e depois do jogo aí, depois a gente pensa nisso. Só para comentar aqui, o Jefferson está nos lembrando que o Juan está machucado. A gente sabe que o Juan está machucado, mas essa semana, o Juan já deu trotes em volta do campo. Imagino eu, por exemplo, se o Flamengo está ganhando de 2-0, não há problema nenhum de colocar esse rapaz para jogar no último minuto de jogo, para dar uma corrida de capitão. Da faixa e da taça. Da taça, né? Não tem conversa. Bom, eu sei, o Fly Intransigente está até pegando no pé do Zogby aqui pela falta de amor no coração na sexta-feira, na paixão, né? O cara tá com rancor danado, né? Mas vamos tentar achar um pouco de amor. Eu não vou falar da Luana Piovani, eu vou falar do Abel. Você não acha que uma das características boas do Abel é conseguir manter o time com o pé no chão, o Zogby? Tentar eliminar o oba-oba? Você não acha que ele é um cara sério? Espero que... Assim, a parte do Abel, do controle psicológico, não, da gestão de pessoas da equipe, é conhecidamente o forte desse treinador, né? Então, eu espero que sim, cara. Eu espero que sim. O jogo quarta-feira é muito mais importante que esse título carioca. Agora, vamos combinar. Se perder o título carioca, você imagina como é que vai com a cabeça para jogar quarta-feira. Eu prefiro que ganhe e ele tenha que gerenciar o oba-oba do que tenha que gerenciar uma depressão coletiva e uma crise estrondosa que vai ter, cobrança, imprensa, sei lá, né, bicho? Então, eu prefiro que ele saiba gerenciar esse oba-oba.
A questão é, vindo de um 2-0 no jogo de ida, se toma uma virada e perde a final, o Abel vai gerir elenco para quarta-feira? Pois é, eu acho que tem um limite na proteção que você consegue colocar nos jogadores, né? Você consegue evitar que o jogador dê entrevista, você consegue evitar que o jogador fique ligado na internet o tempo todo, tal. Você consegue mais ou menos controlar isso aí, né? Pouco, né? Porque agora o jogador tem acesso ao computador, tal, vai lá no quarto dele, se entranca na internet e acaba assistindo a TV Coluna do Flamengo, como o Zé Ricardo fazia, né? Vocês sabiam, né? Quando ele era técnico do Flamengo, ele assistia aqui o Coluna do Flamengo na época, hoje Coluna do Fla, assistia lá, tem foto dele assistindo lá, gente. Então consegue. Agora, se perder o título, aí, cara, não tem proteção, né? Vai ter ovada na porta vai ter protesto no Ninho do Urubu, vai ser um merdelê danado, né? A minha pergunta é, se perder o que construiu o primeiro jogo, ainda tem Abel? Não, eu acho que se perde o título, Abel dança. Na minha opinião, a gente vai para Quito jogar com que treinador? Sem nenhum? Com quem? Como é que vai ser? Sei lá. Bota um Cone lá que talvez funcione melhor. Mas não, o Leomir vai com ele, né? O Leomir sai com ele, né? Sai com ele. Não tem... O Abel, ele sai e leva o... Capaz de fazer igual fizeram no ano passado, né? Botar o treinador do Sub-17. Pega esse rapaz aí, ó. Simon Ledo. Acho que eu prefiro a Abel. A galera no chat tá dizendo que a gente tá pegando muito no pé do Simon, né? Isso aqui, não tô pegando no pé do Simon, não. A gente só fala a verdade dele ao vivo. Daí a galera reclama e tal. Deixa eu mandar um alô pra galera aqui do chat. Vamos ver quem tá por aqui. Carlos Medeiro, Adeilson Gonçalves, Igor Leão, William Dias, o Fly Intransigente, Edmar Hipólito, Renato Santos, o Zogby tá por aqui, Jefferson Diego, até o Cristiano Oliveira tá por aqui. Leonor Brasileiro Pinto, quem mais? Ricardo Cruz, todo mundo já chegando. Olha só, o Francisco Paulo Teixeira está dizendo o seguinte: o jogo de quarta-feira vai ser o melhor jogo do Flamengo. Espero que seja, porque sem dúvida nenhuma, posso afirmar categoricamente, é o jogo mais importante do ano para o Flamengo. É o divisor de águas. Se perder lá, vai também virar um merdelê danado. Se empatar, tá classificado e acabou, vira festa. Rapaz, a produção botou a imagem do Abel aqui com a cara de que tá cheirando um peido, bicho. Dá pra trocar aí não, cara? O William Dias tá dizendo que eu mudo de assunto. Não é que eu mudo de assunto, a gente tá, né? O Cristiano Oliveira tá comentando sobre o Simon pintar as unhas também. Rafael Assayag, tô aqui, Kika, abraço pra você, parceiro Alex Meigre. Perguntando como seria o time se fosse a LDU no domingo. Vocês são muito negativos. Ninguém é muito negativo, não, rapaz. Vocês que tá interpretando mal. Eu li essa aí do Felipe Oliveira. Felipe, é o seguinte, cara, a gente é calejado, né? Porra, a gente já sofreu muito recentemente. Para pra pensar aí. Olha o tanto de eliminação. Cara, a gente já fica assim com a alma tensa, entendeu? É óbvio, tudo que é... Eu não vi nenhum, olha só, nem da mídia paulista, ninguém não falar que o Flamengo tá com a mão na taça, que o Flamengo é franco favorito. E é o que eu penso, cara, mas a gente tem apanhado demais, bicho. Pô, você vê aquele jogo contra o Peñarol, aliás, foi no dia do meu aniversário. Pô, eu tava tão confiante naquele jogo, e o Flamengo me apronta daquela, joga uma partida ridícula daquela. Então, cara, o Flamengo tem me maltratado tanto, mesmo hoje sendo um novo Flamengo, muito mais competitivo, com um dos melhores elencos do Brasil. A gente ainda continua levando uns cacete, cara, que a gente fica assim, sabe? Isso aqui não é à toa. Não é à toa que a gente fica desse jeito. Eu preferia não estar, tá? Assim, transbordando confiança. Mas eu acho, cara, que é o que a gente começou falando aqui. A possibilidade da perda desse título ela é mínima, né? Mas é futebol, cara. Futebol é um esporte que é por isso que a gente é um bando de doido apaixonado aqui. Ele proporciona isso. Aliás, se você lembrar, no título do gol do Petkovic, o Vasco tinha a mesma vantagem contra a gente. A gente tinha que ganhar por 2 gols de diferença para ser campeão, e a gente estava ganhando de 2-1. E o Vasco tinha um time muito melhor do que o nosso naquela época. Muito melhor. O Vasco tinha um time. Mas o nosso time, a diferença não era tão grande quanto a de hoje entre a gente e o Vasco. Não é. A gente tinha um time, o Vasco tinha um time melhor do que o nosso, mas a diferença hoje, o nosso time é muito melhor do que o deles naquela época.
Sem contar que a gente precisava de 2 gols para poder ser campeão. Jogo, eles precisam de 2 para os pênaltis. Fez uma partida espetacular, porque os caras podiam ter metido vários gols, né? Então, bicho, futebol é isso, cara. Então, é só isso. Esse detalhezinho que me deixa com esse aperto. Eu acho que se tivesse sido 3 gols, eu estaria muito mais relaxado. Mas eu ainda acho que o Flamengo vai ganhar o jogo, tá? Meu palpite é de vitória do Flamengo. A gente vai falar palpite, acho que no final, mas já adianto. Eu vou falar, hein? Tem caras de goleada, na verdade. Eu acho que se abrir a porteira, velho, passa a boiada, entendeu? Aí cara, o Vasco vai ter que partir pra cima. Eles vão ter que partir pra cima desde o primeiro minuto, né? Então isso vai forçar eles a partir. Botaram agora de óculosão mafioso. Agora eu fiquei até com medo, ficou com a cara de arrogante do Abel. Volta a cara de peido lá. Essa aí. Agora, ó, esse Maripólito fez a observação. Não se esqueçam, Vasco sempre vice. Cara, isso é verdade, cara. Isso é verdade. Aqui, ó, estamos aqui com o nosso Guilherme, que é um cara novinho. Nunca viu o Vasco ganhar um título do Flamengo. Eu, infelizmente, vi, mas não lembro mais, entendeu? Eu nasci, o Flamengo foi tricampeão do Vasco. 99 foi o ano que eu nasci, 2000, 2001. Olha só. 3 anos seguidos. Putz, em 99 eu já tava cansado de ver o Vasco ser vice. Já tinha... Não, isso daí você não tava, não. Não tem como cansar de ver o Vasco se ferrar. É verdade. Não tem como cansar. Eu tava lá, inclusive, no gol do Rodrigo Mendes, um gol de falta. O Romário não jogou, tava contundido. Gol de falta no finalzinho, 36 do segundo tempo. Esse rapaz era um bom jogador também. Ele acabou fazendo sucesso no Grêmio. Né? Nunca fez era bom, veio da base, era bom jogador. Ele nunca fez o sucesso, ele era meio nervoso, meio estourado e tal. Ele nunca fez o sucesso que ele merecia, porque ele era bom jogador, ele chutava bem, ele tinha um drible meio esquisito, tá tipo uma puxadinha na bola, assim. Era verdade. Fez muito sucesso no Grêmio depois, infelizmente. E aliás, o Grêmio levou e demorou uns 20 anos para pagar a gente, né? Antes se ele tivesse ficado. Pois não pagou, até ano passado. Pagou com Bressan. Pagou com o Bressan. Ele pagou com o Bressan. Pagou com o Bressan. Pagou com o Bressan. Ou seja, ainda pagou desse jeito. Tá merda. Era melhor ter ficado no calote mesmo. Então, vou mandar um abraço aqui, ó, o Álvaro Silva Carvalho pedindo um abraço, um salve para Flá Rondônia. Então, tá dado o abraço para a galera de Rondônia. Deve ter muito flamenguista em Rondônia, viu? Deve ter mais flamenguista do que qualquer outra torcida, todas as torcidas somadas, né? Manda mais abraço aqui pro meu xará, o Fabrício Coutinho, Elza Francisca, Carlos Medeiro, Reginaldo Henrique, o goleiro do Vasco será o reserva. Já tem gente escalando o time aqui, ó. O Bruno Souza está escalando o time, praticamente o time reserva. O Adeilson Gonçalves, o Adeilson que é um cara muito crítico, já falei isso aqui em outros programas. Não consigo ter essa confiança toda no Flamengo igual vocês têm. Rapaz, eu entendo você. A gente já falou, né? Nossa idade permite entender. Né? Dizael Santos dando oi. O Vinícius Santos, que os Pretos 12... Aqui também tá por aqui, um abraço. O Cristiano Oliveira, pagar com o Bressan é dever 2 vezes, né? Entregar uma outra nota promissória, né? Abraço para Rio Branco, no Acre. Gabriel Rocha também, galera do Acre, Leonor Brasileiro. Adoro essa resenha de vocês, bravo, obrigado. Um abraço para Flá Irecê aqui na Bahia, para a galera da Bahia. Salve para o Fábio Passos também, Elza Francisca. Outra nota promissória, né? Olha só, a Elza Francisca está dizendo o seguinte, o Nazário usou inclusive a mesma frase, se não ganhar, fecha as portas, apaga a luz e vai embora, né, cara? Eu diria diferente, se não ganhar, apaga a luz e dá descarga, porque foi merda, entendeu? Desculpa, não pode falar palavrão no programa. Que mais? Então é isso, eu acho que eu tô particularmente confiante, eu acho até bom que parte da torcida tenha essa desconfiança para dar uma segurada no oba-oba, né? Dar uma segurada no oba-oba. Agora, enfim, mais abraço aqui então. Valderis Pereira, São Bento na Paraíba, Jefferson Diego, vamos entregar chocolate por ele no domingo. O Eric Costa Bittencourt para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu fiz faculdade em Campo Grande, lá na Uniderp. Abraço pra galera de Campo Grande. Jefferson Diego novamente. Vem cá, nessa conversa de meio do ano que a gente estava tendo aqui, antes de começar o programa, a gente sabe que está se aproximando velozmente a janela de meio do ano. A janela de meio do ano é muito importante para os times europeus.
é através dessa janela de transferências de jogadores que os times europeus colocam a maior parte dos seus investimentos em novos jogadores, tá? Há uma certa transação, um número respeitável de transações que acontece nas férias do final do ano, mas o grande volume, algo em torno de 70% das grandes contratações do dinheiro investido pelos clubes acontece no meio do ano. Isso causa algumas preocupações aqui no Flamengo, principalmente com 2 jogadores. Um, o Léo Duarte, que vira e mexe, tem o nome ventilado, é um jogador novo, um jogador com muito potencial. Não acho que seja um craque ainda, mas eu acho que é um jogador que pode vir a ser um craque. É ainda uma aposta, mas é um jogador que tem bastante potencial. Se continuar melhorando, de fato será um grande zagueiro. E um nome já consagrado, indefectível, inquestionável, que é o Cuéllar. Foi veiculado hoje, nós vemos inclusive a notícia no Notícias às 6 horas da tarde, que o interesse de times europeus pelo Cuéllar está aumentando demais. Lembrando que a multa rescisória do rapaz é de 50 milhões de euros, ou seja, uma grana considerável. Vocês têm medo de perder o Cuéllar no meio do ano? Cara, eu tenho, mas assim, é uma possibilidade. Agora, o jogador de futebol, cara, quando recebe proposta, ele pode ir por causa do dinheiro, ou ele pode ir por causa do planejamento de carreira, né? Faz parte do sonho do cara um dia jogar na Europa. E aí, se for por causa do dinheiro, um volante na Itália, que a especulação foi de time italiano, é salário que hoje o Flamengo consegue pagar, viu? O Flamengo, pra você ter uma ideia, o Paquetá ganha por volta de 700 mil reais na Itália. Não é um salário fora da realidade do Flamengo hoje. Mas ele quis sair, ele quis fazer parte de um projeto para alavancar a carreira dele na Europa. E aí eu respeito e compreendo a vontade do jogador. E se o Cuéllar for no mesmo sentido, olha, gente, estou aqui já há 3 anos, eu sonho em jogar na Europa, a hora é agora, senão eu vou ficar muito velho, não vou mais ter mercado lá. E quando o cara quer sair, fica difícil para o time segurar. Agora o Flamengo também, ele tem que ser compensado financeiramente. A multa de 50 dificilmente vai sair pela multa. Agora, pelo menos metade dessa multa aí, ou 20 milhões de euros, o Flamengo tem que colocar no bolso. Agora, vendeu, tem que repor a altura imediatamente. E aí tem jogador, dá para você repor o Cuéllar com metade desse valor, 10 milhões de euros, você repõe o Cuéllar com um volante, um bom volante, o primeiro volante. O ano passado a gente estava atrás... Se com 15 contratou a Arrascaeta, volante então, por 10... Então. Agora, o jogador tem que querer sair. Se for só o dinheiro, né, o Flamengo pode aí fazer uma reestruturação do contrato do Cuéllar, dar um aumento para ele, né? Mas eu imagino que o Cuéllar, se ele for sair, é mais pela questão de ter uma carreira na Europa, né? Não é nem pelo dinheiro, não. Não é o salário, né, Zogby? Apenas o salário, né? É a luva que o jogador recebe, né? O jogador normalmente recebe algo em torno de 15% do valor do contrato, ele recebe na cabeça. Então é uma grana boa. É uma grana boa. É uma grana boa. Então, o salário, se você tiver um salário que seja equivalente, mas que você receba, vamos falar, 50 milhões, você receba 7 milhões e meio de euro, é uma grana que para a carreira de um jogador haverá poucos contratos na vida de um jogador de 26 anos com essa quantidade de dinheiro. Agora aqui, cara, é o seguinte, cara, eu acho que o Flamengo não pode entregar o Cuéllar por 10 milhões de euros. Tem que entregar caro. Não pode. Se fizer isso, vai ser temerário, entendeu? Então, beleza, ele quer levar a luva dele, mas ele tem um contrato. Ele tem um contrato vigindo, né? E o Flamengo está protegido por esse contrato. O ano passado quiseram tirar o Dudu do Palmeiras, ele chorou, fez beicinho, esperneou, porque ele queria levar a luva dele, ia ser uma bolada, fora o salário dele na China. O Palmeiras falou, não, meu amigo, tu tem contrato aqui. Se quiserem pagar a tua multa integral, a gente não pode fazer nada. Como a multa dele era muito alta, ele acabou ficando. É ruim ficar com o jogador insatisfeito, vai ter que fazer uma gestão com a cabeça do cara, né? Mas o Flamengo tem que se proteger. Falar, Cuéllar, tem que ser um negócio ganha-ganha. A gente ganha, você ganha. Eu não vejo o Cuéllar fazendo esse beicinho que o Dudu fez, não. Muito pelo contrário, é um jogador que sempre que tem a oportunidade declara que quer se aposentar no Flamengo. É claro, pagando a multa fica meio complicado, né? E eu quero lembrar uma coisa, vou deixar o Guilherme comentar aí também, que essa gestão atual criticou muito ferozmente a venda do Paquetá por valor inferior à multa no ano passado.
veio de representantes da gestão atual, que na época eram oposição, que estavam concorrendo ao pleito do Flamengo, uma crítica direta ao desconto que foi dado, que inclusive eu comungo, eu não aceitei ainda a venda do Paquetá por um valor inferior à multa. Eu acho ridículo, mesmo ele querendo ser vendido. O puto do Dudu ficou no Palmeiras, o Paquetá tinha que ficar no Flamengo. E outra coisa, enfim. O timing, né, cara? Tava terminando uma gestão, essa tomada de decisão tinha que ficar para a próxima gestão. Acho que a gestão passada não tinha direito de ter tomado essa decisão. Agora já era, já foi, né? Apesar de sabermos que o Paquetá queria sair, né? Queria sair. Queria sair, mas tem contrato, meu amigo. E nada mudaria. Olha só, eu vou falar aqui uma experiência pessoal. Eu, quando tinha 18 anos, eu quebrei o joelho dentro da Gávea, no ginásio da Gávea, tive deslocamento de patela, rompi todos os ligamentos, minha carreira de futebol acabou ali. Tá? E isso foi em abril. Em dezembro, eu comecei a me relacionar com um empresário, ia ser meu representante, já haviam falado de levar alguns jogadores com 18 anos para a Europa, e a minha carreira, que naquele momento tinha me favorecido até em tudo, tinha tudo dado certo, eu tinha parado de estudar, virei jogador de futebol, era isso, eu ia me profissionalizar no final do ano, minha carreira acabou ali. Eu entendo um jogador novo ter essa preocupação, porque um jogo a mais pode determinar o futuro da carreira do jogador. Se o cara se quebra, acabou, parceiro. O Pedro, por exemplo, e eu com todo o ódio que eu tenho no Fluminense, tenho ódio nenhum de nenhum jogador do Fluminense. Eu quero muito que esse Pedro se torne um bom jogador de futebol. Parece um menino. Agora, vai ter que reconquistar um espaço que ele já tinha. Ele estava praticamente vendido por 20 milhões de euros. Pois é. Isso na cabeça de um jogador de futebol... Ele estava fazendo muito gol. Ele é bom jogador. Tava fazendo um campeonato brasileiro excelente no ano passado. Isso na cabeça de um jogador de futebol é muito complicado, eu entendo. Agora, eu não entendo o Flamengo com a estrutura que tem, com os técnicos que tem, com a inteligência que tem, não conseguir chegar para um jogador e falar, olha só, eu garanto isso para você, eu te dou um seguro, esse problema você não vai ter, parceiro. Esse problema você não vai ter. Agora, eu não consigo entender, o timing foi ruim, irresponsabilidade da gestão anterior vender num período próximo da eleição, no meio do Campeonato Brasileiro, que, diga-se de passagem, depois da porra da assinatura do contrato com o Milan, o rapaz não jogou nada o ano inteiro. E vai na conta dele 2 jogos importantes, ou um jogo importante, especificamente. Aquele gol que ele perdeu contra o Palmeiras ainda tá aqui, ó. Aquele gol ali, se a gente ganha aquele jogo, a gente colava, ia ficar 2 pontos do Palmeiras, faltando um monte de jogo ainda pela frente, aí a gente chegava no cangote dos caras e os caras iam sentir o peso de ter que brigar pelo título com um time que estava próximo. A partir dali, eles mantiveram a distância, a gente sentiu o baque e eles abriram. Aí ali, aquele gol do Paquetá foi o gol de perder um título, foi aquele gol ali. Aquele gol é gol de título. Jogador que é importante, na época eu comentei aqui, o jogador que é o cara tem que fazer aquele gol, bicho. Tem que fazer aquele gol. Isso define o jogador que é o cara, o jogador que é só um bom jogador e que vai só ajudar o time. Então ali o Paquetá mostrou para mim que, apesar de jovem e tal, mas eu já vi jogador jovem chegar no momento daquele e mostrar que é o cara. Né? Mas assim... O próprio Vinícius Júnior. Absolvo o que ele fez também no Equador contra o Emelec mostrou, né? O moleque jovem foi lá e acabou com o jogo. E define o jogo, exatamente. Acabou com o jogo. O Paquetá, numa oportunidade que teve, não fechou aquele jogo. Sobre a venda do Paquetá, ninguém, acho que só talvez a diretoria passada entenda o que passou na cabeça dela ao fazer o que fez. Porque absolutamente ninguém vai entender nunca o que se passou ali. Primeiro, é um jogador novo, 22 anos, talvez ficando mais uma temporada, podia se valorizar ainda mais se ele conseguisse desempenhar o futebol que a gente espera que ele desenvolvesse e podia vender por mais até do que a multa que ele tinha. A gente não sabe o que poderia acontecer. Também poderia ser que viesse acontecer alguma coisa, se machucar e tudo mais, não chegar a vida, também poderia acontecer. Mas não é essa a perspectiva que tinha. A perspectiva era de que ele aumentasse o seu nível e chegasse, por exemplo, no nível que ele está agora. Ele foi para a seleção brasileira no último. Você sabe que as negociações com o Paquetá começaram na época da Copa. O Milan e outros times começaram a sediar o Paquetá na época da Copa.
Na volta antes da Copa ele estava voando, na volta da Copa ele já deu uma caída. Aquele jogo contra o Cruzeiro mesmo da Libertadores não jogou nada. Não, o primeiro ele estava fora, mas o segundo ele não jogou nada. O jogo contra o São Paulo também, praticamente, tudo bem, ninguém jogou do Flamengo naquele jogo contra o São Paulo. Na volta realmente da Copa, ninguém jogou aquele jogo. Mas, tipo, assim, era o jogador que a gente esperava, porque, tipo, o Vinícius Júnior tinha acabado de ir embora. Então a gente olhou todo mundo pra quem? Pro Paquetá, porque ele tava jogando muita bola antes da parada pra Copa. Todo mundo então focou muito nele, e ele não jogou nada, e tentou fazer aquelas firulinhas dele que que é o bagulho que mais irritava a gente. A gente sabia que ele tava jogando mal, e ainda assim ele inventava de fazer aquelas firulas. Me enlouquecia, cara. Ele continuou fazendo, viu? Ele fez na seleção, fez já no Milan. Eu não acho que ele deve parar de fazer. Eu não acho que ele deve parar de fazer. Muito pelo contrário, eu acho que ele tem que fazer. Porém, faz quando tá jogando bem, faz pra frente, faz pra poder tentar criar alguma coisa. Não faz só por fazer. Não faz na linha de fundo, olhando assim, tipo, pô, tô na linha da minha zaga, eu vou fazer uma jogada dela. Não faz isso. Quer fazer? Faz com objetivo. O Carlos Medeiros até botou um negócio legal aqui. O problema foi vender o Paquetá abaixo da multa. Para mim foi um problema, tá? Sim, também vender um problema enorme. Também um problema. O problema foi vender durante o campeonato. O garoto só pensava no Milan, na Itália, se casar. Concordo, isso também mexeu muito com a cabeça dele, o Carlos. Teve uma série de fatores. E teve um rapaz aqui, o Renato Santos, que disse o seguinte também. O jogador, quando quer, ninguém segura. É verdade. Ninguém segura. É verdade. A lógica do período da venda também não faz sentido. Porque o Paquetá foi vendido depois que a janela já estava fechada. Não tinha necessidade nenhuma de vender o Paquetá naquele momento. Tem um jogador, eu tenho um contato de relacionamento com o pessoal do Cruzeiro, né? E eu tenho um amigo que já foi diretor de futebol lá e teve uma época que eu estava desenvolvendo um trabalho com o Cruzeiro. Um trabalho que tem a ver com futebol, um trabalho com o Cruzeiro. A galera da interpretação aí, ó. O Zogby trabalha pro Cruzeiro, infiltrado. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu até falo o que era, uma parceria entre o Cruzeiro e o Orlando City para fazer excursão, ir para Orlando, porque eu também conhecia o CEO do Orlando City e tal. Eu tentei fazer um link entre as duas equipes, né, e tentar desenvolver um produto. Eu não tinha contato no Flamengo, porque eu preferia fazer isso com o Flamengo, mas eu não tinha contato no Flamengo, tinha no Cruzeiro. Mas acabou que não vingou, até, assim, por questões lá internas mais do Cruzeiro do que do Orlando. E eu estava no prédio administrativo do Cruzeiro, que fica no centro de BH, não fica nas tocas, quando chegou o contrato de venda do Everton Ribeiro. Aí o presidente, cara, que era o Gilvan, ele falou assim, cara, eu não queria vender o jogador, mas ele vem aqui todo dia implorando, Gilvan, pelo amor de Deus, me vende. Cara, os árabes ofereceram R$1.200.000 de salário pro cara, livre de impostos, cara. Bicho, imagina a cabeça do jogador, bicho, como é que fica. Então, tem hora que vem uma proposta assim, cara, que o jogador, a cabeça sai do clube. Ele falou, cara, não tinha mais jeito, porque a torcida quer me matar, o cara é o melhor jogador do Brasil, foi bicampeão com o time, e eu tô vendendo o cara, a torcida quer me matar, eu não quero vender o cara, mas o cara não tem cabeça mais pra ficar no time. O cara, nessa situação, ele não rende mais. Então, também, o dirigente, cara, tem coisa de bastidor que a gente não sabe, e que, às vezes, o dirigente, ele fica assim, cara, se eu não vender agora, esse cara vai começar a jogar mal, e aí eu vou perder a chance de vender ali na frente. Mas ainda assim, eu acho que não deveria ter vendido o Paquetá. Aliás, a pauta virou Paquetá aqui agora, né? Vamos... saiu do Cuejar, que é quem interessa pra gente, e foi pra Paquetá, que já foi embora. Foi. Não, mas é que a pauta virou pra Paquetá porque é um jogador que tem qualidade, um jogador que era xodó da torcida. Alguns criticavam bastante. Eu, por exemplo... Isso ainda também não acabou, o fato dele ser xodó, né? Eu, por exemplo... Pra mim, olha só, eu vou tomar porrada, dar com pau. Não é mais jogador do Flamengo, não é mais jogador do Flamengo. Ponto final. Não tenho essa... Paquetá tá lá no Milan, sabe lá Deus pra onde vai voltar, não tenho isso não, entendeu? Você leu aí o Juliano Santana, né, Zago? O Juliano é o meu tradutor. Ele traduz exatamente o que eu falo. Impressionante. O Juliano Santana, eu vou até ler aqui, faço questão de ler, porque o Juliano Santana captou exatamente o sentimento do Zog. Zog me diz, sou cruzeirense, e por isso acho que o melhor para o Flamengo é o retorno
do Zé Ricardo. Pois é, né? O Zé Ricardo. Ainda bem que a galera que assistiu o programa aqui sabe da treta que deu quando o Zog me disse que o Zé Ricardo era fezes, né? É um fezes. É um merdelê danado. Com B, né? Hã? Fezes com B, né? Enfim, deu... Aí o Tosa cresceu pra cima de mim, rapaz. Meu amigo Tosa ficou bravo. O Tosa, Zé Ricardo, ó. Não só ele, né? Não só o Zé Ricardo. O Zé Ricardo, o Renê. Oremos para o Tosa. Fechou. O Zé Ricardo, o Renê, o André Santos, o César Martins. E mais? Fechou. Pois é, o Luxemburgo. O Tosa é um homem de coração bom, né, cara? O Tosa é um homem de Alisson coração. Rocha, quem vocês prefeririam hoje no Flamengo, não sendo possível os dois? O Paquetá ou o Arrascaeta? Bicho, eu acho assim, eu posso te falar, eu acho que são dois jogadores de nível técnico semelhante. Eu acho que os dois são muito bons. Eu acho que o Flamengo repôs bem a perda do Paquetá com o Arrascaeta. O Arrascaeta ainda é muito novo. Eu acho que o Arrascaeta, talvez, ele tenha uma capacidade de dar um passe, de furar a linha que o Paquetá não tem. O Paquetá é um cara que eu acho que joga mais com a bola dominada, mas assim, talvez não. Eu acho que finaliza melhor que o Arrascaeta, tá? Apesar de que o gol que o Arrascaeta fez contra o São José foi espetacular, né? Porque eu vejo gente que às vezes comenta que o Arrascaeta não é bom de finalização. O cara me faz um gol daquele, né? É pra calar a boca de quem fala isso. Quem fala isso não entende futebol, na boa. Não entende de futebol, não, desculpa. Tô sendo grosseiro. Não entende de jogador de futebol. Não é capaz de olhar pro jogador e identificar as falhas de que o jogador. O Arrascaeta chuta muito bem, bate muito bem na bola. Isso é uma grande besteira. Também acho. Mas assim, não acho que é difícil, cara, essa decisão aí. Eu preciso ver um pouco mais o Arrascaeta, cara, jogando pelo Flamengo, entendeu? Ele é um jogador, ainda tem poucas partidas pelo Flamengo. Eu preciso de mais tempo. Eu vi o Paquetá por uma temporada e meia, né? Eu preciso de pelo menos uma temporada para te falar isso, cara. Eu acho que assim, mim, talvez hoje o Arrascaeta seja um jogador mais pronto do que o Paquetá. Muito por causa da idade, muito porque tem mais rodagem. Porém, o Paquetá tem potencial para ser mais jogador do que o Arrascaeta hoje. O Vinícius Santos fez uma observação aqui que é verdade. O Paquetá marca mais que o Arrascaeta. A capacidade de marcação do Paquetá é bem maior mesmo. Agora, o Paquetá é muito polivalente. Tanto que ele com o Barbieri, quando ele jogou bem pra caramba no primeiro semestre do ano passado, foi quando ele virou aquele jogador logo à frente do Cuejá, que fazia a ligação e aparecia na frente. A função que hoje o Arão faz, meu Deus do céu, que vontade de... O Arão faz? Desde quando? Que o Arão supostamente teria que fazer, né? Dizem que ele deveria fazer, né? Eu acho... Eu queria falar um pouco sobre voltando bastante, né, sobre a questão do Cuejá. Assim, o Cuejá tem uma multa que é muito alta para um jogador de 26 anos que deve ir para a Europa. Jogador de 26 anos hoje em dia ir para a Europa já é um caso difícil. Não, e volante, né, cara? A Europa é difícil um time europeu pagar a multa de 50 milhões de euros por um volante, cara. Tem que ser um volante. Exatamente. Tem que ser o volante. Tem que ser o novo Pogba. Agora eu vou te dizer que o Cuejá, na minha opinião, ele tem um nível muito alto, cara. Eu acho que ele pode jogar em time grande da Europa. O Cuejá pode jogar em times grandíssimos da Europa. Não tem a menor dúvida disso. Ele é um excelente volante. Mas é difícil um time vir aqui e pagar a multa do Paquetá. Do Cuejá. Agora sim, tem duas formas de você pensar. A primeira, pensar como aquele flamenguista, como é que o Kika diz, né? Com a flamenguice, que é você pensar, não tem que pagar a multa porque o Cuejá é craque, não sei o que e tal. Tem essa forma de pensar que o Cuejá realmente rende muito pro Flamengo, mas também tem aquela outra forma. O Cuejá veio com o Flamengo pagando pro Júnior Barranquilla 8 milhões de reais. E tem a chance de vender aí por no mínimo uns 50 milhões de reais, vamos dizer assim. É um negócio muito bom. É um investimento assim que trouxe um retorno técnico, que o Cuejá jogou muito,
ainda joga muito pelo Flamengo e estaria um retorno financeiro também bem acima do valor investido. Concordo. E voltando aqui, comparação Paquetá e Arrascaeta, concordo com o Guilherme. Eu acho que o Paquetá tem mais potencial, mas hoje o De Arrascaeta tem mais bola. Hoje o Arrascaeta joga mais. Agora, por outro lado, alguém no chat comentou, e vocês pegaram muito bem, a contribuição tática do Paquetá no começo do campeonato do ano passado, até a parada da Copa do Mundo, foi espetacular, né? Naquele jogo do Ceará, quando o Flamengo venceu de 3-0, foi a primeira vez que o Paquetá foi recuado para jogar onde hoje joga o William Arão. E o time começou a jogar o melhor futebol do Brasil. O melhor futebol do Brasil no ano passado foi o período entre o jogo do Flamengo e Ceará até a parada da Copa do Mundo. Foi o melhor futebol que a gente viu no Brasil, foi aquele do Flamengo naquele período, com o Barbieri, o Paquetá recuadíssimo, fazendo o verdadeiro segundo volante. O Paquetá era o cacique do time de índio. Exato. Naquele time. Que maldade. Que maldade. Né? Que maldade. Então é isso. Vamos agora, para a gente encerrar essa resenha aqui, placar, né? Placar de domingo. Guilherme, o seu placar e o seu boa noite aí, você que está direto do Porto. Qual é a boa aí no Porto? Bom, a boa aqui é que já são quase 2 horas da manhã, então talvez esteja na hora de ou ir para a rua ou ir para a cama. Então, mas, enfim, o Flamengo vai ganhar esse jogo, não tem como o Flamengo não ganhar esse jogo. Como a gente já falou logo no início, esse time do Vasco é muito ruim. Se o Flamengo fosse com um time reserva do reserva, era capaz do Flamengo ainda ter uma certa dificuldade de ganhar, não de não perder. Mas o Flamengo vai ganhar esse jogo. Eu acredito que o Flamengo consiga ganhar mais uma vez por no mínimo 2-0, mas eu estou acreditando num 3-0 dessa vez, com uma partida melhor até do que foi o jogo passado. Ricardo Zogby, seu boa noite e seu placar para o jogo de domingo, Flamengo e Vasco, final do Campeonato Carioca. Eu queria dizer 3-0, mas o time do Abel, o Abel tenta, se esforça em me colocar um gol na conta, então eu vou seguir aqui a Leonor, Brasileiro Pinto, Giovanni Chiarelli, Fábio Passos, que estão dizendo que vai ser 3-1. 3-1 fora o baile. Beleza. O meu placar é o seguinte, Flamengo 4, Vasco da Gama 2, esse é aquele jogo histórico, final de Campeonato Carioca, que a gente vai lembrar por anos e anos e anos. O Vasco abre 2-0 e o Flamengo vira 4-2. Puta que pariu! Porra, Kika, que merda! Caraca, Kika, você não quer matar ninguém do coração, não, né? Você não quer matar ninguém do coração, não, hein? Vai ser desagradável, velho. Por mais que depois, beleza, se virar 4-2, vai ser... 4-2 lindo. É desnecessário. Se fizer 4-0 e levar 2 depois, porque já tá comemorando e tal... Quantidade de gente cardíaca vendo o jogo não vai dar conta. Com requinte de crueldade, hein? O Vasco faz um gol no comecinho, o Vasco faz o segundo gol aos 45 do primeiro tempo, a gente volta pro... Aí na volta com 4. 1, 2, 3, 4. Pode escrever aí, ó. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera. Antes eu só queria, quando eu falei, só falei o placar, acabei não falando meu boa noite. Uma boa noite para todo mundo que está acompanhando, boa noite para você, Kika, boa noite para o Zogby, boa noite para a produção. Eu queria também mandar um abraço para todo mundo dos membros do canal. Vocês que não viraram membros ainda, virem membros, que vocês vão ter a oportunidade de estar aqui como eu estou hoje. Eu recomendo para todos vocês, participa do grupo também do WhatsApp, que é muito divertido, a gente discute sobre o Flamengo todo dia. Também quero mandar, obviamente, um beijo para minha mãe e para o meu pai e para o meu irmão também. E muito obrigado pela oportunidade de participar aqui novamente. É sempre muito bom participar com vocês. Obrigado, Guilherme. Manda um abraço aqui para a galera que nos acompanhou. Giovanni Chielli, Leonor Brasileiro, Fernanda Alves, Fábio Passos, Alex Reis, Joaci Nunes, o Fly Intransigente, o Vinícius Santos, que é os Pretos 12, Álvaro Silva Carvalho, Francisco Paulo Teixeira, Nicanor Simões. Aí começaram a pintar os placares, né? O Vinícius está dizendo que vai ser 4-0, o Álvaro também 4-0, o Francisco também 4-0. O Nicanor 1-1, Ana Flávia 3-0, Reginaldo 1-0, Carlos Medeiros 5-0, o Fábio Santos está dizendo Kika, placar bailarino, é isso aí, parceiro. Flá Intransigente 3-0, Giovanni Chielli 2-0, William Dias 2-0, obrigado a todos vocês que participaram, desculpe se eu não li o seu placar, o Erivan disse 2-1, obrigado a todos que participaram. Não se esqueçam, de quer que você esteja nos assistindo,
deixe o seu like. Se você está assistindo no YouTube, deixe o seu like, se inscreve no canal, marque o sininho de notificação, compartilhe esse link. A Coluna do Flamengo, Coluna do Fla está todos os dias aqui trazendo informações, debates, opiniões a respeito do maior time do mundo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Ricardo Zogby. Anderson Cavalcante. Um beijo para Luana Piovani. Valeu, nos vemos. Valeu, Kika, que não deixou eu dar meu boa noite. Boa noite, galera, que o Kika não deixou eu dar. Obrigado aí, Kika. Obrigado, Guilherme. Valeu, galera que assistiu. Alô. Kika, seu cretino, não deixou eu dar meu boa noite, mas ainda assim eu te adoro. Eu pensei que se você tivesse dado o seu boa noite, não, eu falei... Não, seu gagá. Desculpa. Aí sabe o que acontece? Eu tenho essa deficiência mesmo, eu tenho várias deficiências. Essa é uma delas. Eu não sou multitask, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Para apresentar o programa, você tem que fazer. Então eu passo a bola aqui, ó, dá o seu placar e boa noite. Eu já vou aqui para separar mais ou menos a galera que vai dar para eu mandar o boa noite, né? Para chupar chiclete tem que sentar, para ele andar ele tropeça. Mas é o seguinte, sexta-feira que vem você apresenta o programa. Deus me livre, nem a pau, velho. Tô correndo dessa. Se tu tiver que apresentar, eu quero participar de novo para ver como é que vai ser. Beleza. Desculpa, Zogby, desculpa, Guilherme. Beijo pra Luana Piovani. Nos vemos 1 hora antes do jogo Flamengo e Vasco aqui na Coluna do Flamengo. Abraço, Anderson. Fomos!